Você precisa ser um homem de oração. Você precisa ser uma mulher de oração. Para quê, pastor? 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque lhes parece loucura. Para você compreender o que é providência, para você compreender o que é socorro bem presente na hora da angústia, para você compreender o que é trabalhar de Deus na hora da prova, o que é trabalhar de Deus na hora da dificuldade, você tem que ser espiritual, para que você compreenda a presença de Deus na tua vida, compreenda o trabalhar de Deus na tua vida, compreenda que Deus está trabalhando. A igreja andava em amor. Se você ler a Bíblia nos primeiros capítulos de Atos, ele se preocupava. Você não tem se preocupado com teu irmão. Você tem o teu churrasco todo domingo. Às vezes você até sabe que aquele irmão não tem, e você não tem se preocupado. Que evangelho é esse? Que crente é esse? Você sabe que você tem, mas você sabe que tem alguém que não tem, e você fica indiferente. Amor fraternal. Eu creio que Deus vai restaurar isso. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Eu vou te amar, tu vai me amar, nós vamos nos amar. A igreja vai se amar, se amar, se amar. Quando você estiver no ponto, Deus vai te levantar. Deus vai colocar sabedoria na tua boca. Deus vai colocar os dons que Ele tem reservado para a sua igreja, e Deus vai te usar. Deus vai te usar, porque eu via pessoas sendo sacudidas de um lado para o outro. Recebe de Deus essa unção sobre a tua vida. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, quinto Icuí em chamas. Há 5 anos atrás o Senhor suscitou no nosso coração para nós fazermos esse evento, e pela infinita misericórdia de Deus, eu imaginei que fosse só mais um. Mas de lá para cá Deus tem abençoado. E me lembro que o primeiro Icuí chamas, o tema foi poder, unção e glória. Aí veio o segundo Icuí chamas, e o tema foi a colheita. Aí de lá para cá nós conversamos com o pastor Wesley, e ele abraçou a causa. E esse é o 3º ano consecutivo do Icuí chamas. O 3º ano, que foi no primeiro ano aqui na congregação Rosa de Saron, teve como tema lá em Atos 2, louvado seja o nome do Senhor, em Atos 2, na comunhão e no partir do pão. Deus foi nos abençoando. O ano passado tivemos o 4º Icuí chamas, que foi o tema: o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e que não chegou no coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quero chamar o nosso pastor preleitor, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar orando por ele, e esse ano traz como tema o meu chamado. Irmãos, é necessário que eu e você venhamos entender que cada um de nós temos um chamado. Qual é o teu chamado? Não tenho dúvida nenhuma que a partir de hoje, se você está em dúvida, através do homem de Deus, Deus vai abrir as nossas mentes para entender qual é o nosso grande chamado.
E nós estaremos orando pelo preleitor, o nosso pastor Valdiclei, que estará ministrando a palavra do Senhor. Queria que a igreja levantasse as mãos à direção ao homem de Deus. E abra hoje o seu coração, a sua mente. Deixa Deus tomar conta de você a partir de hoje. E faça desse chamado que através desse homem de Deus irá trazer para nossas vidas. Deus vai abrir a nossa mente, o nosso coração, para nós entendermos o verdadeiro chamado. Senhor Deus, Pai eterno, Rabiaçu Beremanai Kamanai, apresenta o Senhor amado pastor Valdiclei, homem de Deus, a qual tu tem usado, Senhor, nos 4 cantos desse estado, Pai amado. Senhor amado, toma o teu santo, o teu ungido em tuas mãos. E que nós, Senhor, fazemos um pedido especial, que nós viemos abrir a nossa mente, o nosso coração, para nós entendermos o teu chamado, Senhor amado, porque sabemos, Senhor, que o cronômetro está findando, a hora está chegando, e é necessário que nós venhamos se levantar, Deus amado, e fazermos o nosso chamado. Recoubianai, toma o teu ungido em tuas mãos, prepara o nosso corpo físico para receber algo do céu, Senhor amado, para nossas vidas. Tudo isso te pedimos e já te agradecemos. E uma salva de palma bem forte, mas bem forte para Ele. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez, né, irmão? Prazer estar com vocês aqui. Eu só tenho que agradecer a Deus por me dar mais uma oportunidade, irmão. Eu tenho valorizado cada uma das oportunidades que são me dadas para pregar a palavra de Deus. E a cada dia eu tenho sentido temor e tremor em pegar o microfone para falar da palavra de Deus, porque sei a responsabilidade que vem sobre nossas vidas ao pregarmos a palavra do Senhor. E eu quero agradecer a direção dessa igreja, meu amigo pastor Wesley Gaia, por me dar essa oportunidade. Através de Deus, com certeza foi Deus que tocou no seu coração de me convidar para estar aqui. Muito obrigado. Pastor Wesley é um amigo nosso, irmão, muito mesmo chegado a nós. Como diz a própria Bíblia, né, que tem amigo mais chegado que um irmão, né? É um amigo que nós conversamos muito. Ele crê no que Deus tem na minha vida, e eu creio no que Deus tem na vida dele, e assim Deus vai nos abençoando. E também a toda essa igreja, que nós já criamos já uma aliança, né? Toda vez que eu venho aqui, eu me sinto tão bem com vocês aqui, né? Eu fico até preocupado em pregar depois que tu já falou aqui, preocupado, mas eu estou aí na graça do Senhor, amém? Estamos aqui em comunhão. Então, amados irmãos, é um prazer, muito obrigado. Lá atrás, pastora Cítia, portadora de alguém que está ali dentro, que está para nascer. Deus abençoe. Profetizo, com certeza, antes que a lâmpada de Deus se apague, está vindo uma resposta de Deus ali. Amém? Capítulo de número 3 e versículo 3 de 1 Samuel. Eu vou confessar aqui uma coisa, não vai ficar chateado comigo não, pastor. Eu não estudei nada para pregar esse tema. Não estudei nada. Falei, Deus, tem misericórdia de mim. Porque a última vez que fui pregar num congresso agora, eu trabalhei um assunto, Deus falou, prega isso aqui. Mas fica tranquilo que Deus está na direção do negócio. Amém? Estive pregando domingo agora no evento ali no Bengui. E quando terminou o culto, 4 pessoas, obreiros, irmãos que estavam cantando no círculo de oração, na hora em que foi feito o apelo, eles reconheceram suas dificuldades e vieram reconciliar. Existem muitos que precisam reconciliar. E Deus, Ele sabe o quanto eu tenho olhado para mim mesmo e tenho visto meu altar todo dia. E tenho pedido socorro para Deus, para que realmente eu possa pregar essa mensagem sem uma mácula, sem nenhuma mazela. Deus, Ele sabe o quanto eu tenho trabalhado no meu altar todo dia, pedindo socorro e misericórdia, para que eu possa pregar essa palavra sem ninguém para me apontar, a não ser me olhar que eu sou ser humano. Amém?
que não tem como nós não sermos falhos. Mas estou aqui com uma responsabilidade e prometo entregar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração em cima desse altar. Amém? E eu quero que vocês abram comigo sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 3 e versículo 3. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Procure aí. Aleluia. É muito fácil de você achar. Vai vasculhando os 1189 capítulos da Bíblia que você acha. Capítulo de número 3, versículo também de número 3. Vamos ler? Eu peço só que vocês me ajudem aqui, irmão, em oração. Amém? A obra de Deus é batalha. Se tiver alguém murmurando o contrário, aí eu vou orar para Deus repreender. Amém? Aqui nós temos que estar ligados para Deus vir abençoar a obra dele. Amém, amado? E Deus abençoar, 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 abençoar. Eu aprendi a sentar ali quando alguém está pregando e ouvir qualquer mensagem, irmão. Eu ouço mensagem, pode ser do presbítero, de quem quer que seja, eu sento e ouço. Amém? Então tudo tem o seu tempo. Se é hora de falar, é hora de falar. Se é hora de ouvir, é hora de ouvir. Amém? Eu preguei hoje na igreja que Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão grandioso, que se Ele quiser, Ele usa até jumenta, tá? Ele usa até jumenta, Ele usa quem Ele quer, irmão. Ele capacita com uma categoria tão fina, empírica, de sabedoria, que deixa qualquer um intelectual do púlpito de boca aberta. Você tem que entender isso, que Deus pode pegar você hoje aqui, Deus pode pegar você hoje aqui e te sacudir para o mundo. Sabe por quê, irmão? A palavra de Jesus falada há quase 2.000 anos, há mais de 2.000 anos atrás, ela está válida como hoje. Quando Jesus falou assim, que a seara é muito grande, poucos são os ceifeiros, isso é uma realidade. Nós temos uma imensidão de pastores, não é nem pastores, mas é reverendos e bispos e apóstolos, né? São reverendos, bispos e apóstolos, daqui a um pouquinho mais, serafim, querubim, né? E Deus quer reservar você para esse tempo final, é a última atacada. Eu preguei domingo que a igreja, ela vem, a história teocrática de Deus vem se afunilando, e nós vivemos o ápice desse afunilamento. Entenda muito bem o que Deus quer fazer. Deus vai pegar você, se você crer, e Deus vai sacudir você nesse planeta, porque Deus está precisando de pessoas que tenham essa responsabilidade. Versículo 3 do capítulo 4 diz-nos assim: a lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado. Que bom, né? Coisa linda. A lâmpada de Deus ainda não se tinha mais uma vez, a lâmpada de Deus não se tinha apagado. E Samuel tinha se deitado para dormir no santuário de Adonai. Se deitado para dormir no santuário de Adonai, do Senhor, onde estava a arca de Deus. Amém? Olha só os tópicos, a dissertação que você faz do texto, só na leitura. Maravilhoso Deus e eterno Pai, toma a primazia deste culto. Deus, é um propósito que os teus filhos fizeram, quinto incluir chama, Senhor. Meu Pai querido, que cada pessoa que aqui chegar, ou nos cultos que serão feitos na rua, aonde quer que seja, que a tua glória esteja presente, e que o teu nome venha a ser honrado nesse evento, Senhor. Venha a ser adorado, venha a ser glorificado, e venha a ser abençoado no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui creem nisso? Senta, amado. Senta. Aleluia. Amados, o versículo que nós lemos aqui é um versículo muito sugestivo. Ele é interessante que o versículo fala por si só. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus levantou um profeta. Antes que a lâmpada de Deus levantasse, Deus estava trabalhando por trás dos bastidores para levantar alguém. Eu vou abrir um parêntese rapidamente aqui e vou falar sobre Ezequiel capítulo 22 e versículo 30. O grito de Ezequiel, ele está dentro da Babilônia. Enquanto Jeremias está lá na nação poderosa, mas caída, Ezequiel está lá dentro da Babilônia.
E lá dentro da Babilônia, Ezequiel, no versículo de número 30 do capítulo 22, ele fala algo interessante que foi ecoando, irmão, ecoando por todas as gerações e chega até nós nessa noite. O Senhor procura uma pessoa que se coloque na brecha. E ainda o texto diz: por causa desta geração, por causa deste povo. Existe uma razão. Existe uma razão de Samuel estar naquele lugar. Samuel estava em um lugar, irmão, como diz o versículo, muito sugestivo. Estava próximo da arca de Deus, estava próximo do castiçal, ou do menorá, ou do candelabro, ou do candeeiro. Estava lá. E o versículo aqui chave do texto diz o seguinte, do versículo, a palavra-chave do versículo diz o seguinte: que antes que a lâmpada de Deus se apague, ou se apagasse, Deus levantou Samuel. Agora eu vou com vocês lá para Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1 é um capítulo que vai nos revelar a grandeza de Deus para a maior revelação de Deus na terra. Se Jerusalém ou se Israel foi uma revelação poderosa que Deus deu para Abraão, a igreja é a revelação mais poderosa que Deus deu nesses últimos dias. A igreja carrega sobre si um peso da palavra do Senhor. Que peso, pastor? Mateus capítulo 16 e versículo 18: as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. É um plural, irmão, as portas do inferno. Ou seja, Jesus está validando, dizendo o seguinte aqui: que nenhuma hierarquia satânica, nem um mover demoníaco, qualquer manipulação infernal não poderia destruir o projeto chamado igreja. Então esse projeto chamado igreja é um projeto revelador. É um projeto que eu faço aqui uma dissertação ou conjectura mesmo, que Elias, Eliseu, Samuel, qualquer outro profeta da antiguidade, qualquer rei, qualquer juiz, qualquer homem que Deus levantou na antiguidade, eles com certeza, se houvesse a oportunidade de dar uma escolha para eles, pertencer à igreja ou ao exército de Israel, eles iam sem sombra de dúvida escolher a igreja. Por quê? Porque a igreja é a maior revelação de Deus na terra para esses últimos dias. Tudo que envolve a igreja está relacionado através das promessas e profecias do Senhor. Se você for para Abraão, você vai encontrar que Abraão viu esses dias de longe. Se você for para Elias viu esses dias de longe. Se você for para Moisés viu esses dias de longe. Os profetas viram esses dias de longe. Pessoas falaram sem entender acerca desse dia. Por quê? Porque esses dias que nós estamos vivendo são dias poderosos, maiores e mais profundo. Então é por isso que nessa noite Deus ele vai falar algo. Talvez eu acredito que sim, Deus vai te confrontar. Deus vai te confrontar, para que você não entenda que chamada é hotel de luxo, para que você não entenda que chamada é cachê, para que você não entenda que adoração é você ser estrela, para que você entenda que nós estamos como Elias. Quando Deus levanta alguém, Deus geralmente diz: agora te esconde, desaparece, deixa comigo. Deixa comigo. Aí você vai entender o porquê que Deus está procurando alguém. E o porquê que Deus sempre levanta alguém na hora H. Sempre na hora H Deus levanta alguém. Deus vai fazer algo. E para Deus, irmão, não importa quem seja. Pode ser Elias veio de Tisbe, lugar nenhum. Gileade, a gente sabe aonde localizar, mas Tibes não. Por quê? Porque Deus não está interessado da tua localidade. Deus, ele quando chama, ele capacita o chamado, ele levanta de uma tal forma que estremece céu e estremece terra.
Aleluia! Então o livro de Apocalipse, capítulo 1, você vai encontrar ali o capítulo 1 de Apocalipse. João, ele está na ilha de Patmos. Em que época que João está na ilha de Patmos? Ele está na ilha de Patmos mais ou menos no ano 82 ou 83, porque foi justamente a época em que Domiciano, ele estava governando o Império Romano. Ele foi o segundo imperador de Roma, depois de Nero. Nero, ele encadeou a primeira perseguição contra a igreja, a primeira, no ano 67, Nero passa, aí entra Domiciano. Domiciano, segundo a tradição, ele tenta matar João em um tacho fervente, não conseguiu. Ele manda João lá para a costa da Turquia, lá para a ilha de Patmos, uma ilha rochosa com aspecto tristônio, de 29 quilômetros de extensão na época, lugar de pessoas que não prestavam, lugar de criminosos. E essa é uma revelação direta. Pregadores que não entenderem o que é um chamado para os dias da igreja não vão compreender o que é isso. Deus muitas das vezes ele manda você para lugares que não era para você estar. Deus ele manda você, essa é a vida de um chamado para esses dias agora. Deus manda você para um lugar que você não merecia. Quem era João, amado? João era um dos apóstolos que a Bíblia fala que ele se debruçava sobre Jesus. O próprio Jesus falou que todos morreriam, menos João. João é aquele apóstolo que ele escreve o evangelho que te deixa com a boca, sabe? Se Mateus escreve para os judeus, se Marcos escreve para os romanos, se Lucas escreve para os gregos, João vai escrever para o mundo todo, porque o evangelho de João é o evangelho que vai apresentar o verbo de Deus. O evangelho de João é o evangelho que vai apresentar: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a ressurreição. É o evangelho que vai apresentar a deidade de Cristo, o Filho de Deus, o ungido, o verbo que se fez carne. Esse é João. E esse João agora é colocado em uma posição que na nossa ótica não deveria ter acontecido isso com ele, mas é aí que está a revelação, o teor da revelação. Saiba de uma coisa, principalmente meus amados irmãos que estão engravatados aqui no púlpito, obreiros da casa do Senhor: vai ter dias na vida de vocês que vocês serão colocados em lugares que não é, categoricamente, claramente, na nossa ótica, não era lugar para você estar lá. Mas eu quero te dizer que foi lá na ilha de Patmos que João teve as maiores revelações de Deus. Foi lá na ilha de Patmos que Deus rasgou o véu para João. Foi lá na ilha de Patmos. Nem Abraão, nem Moisés, nem Elias, nem Eliseu, nem Jonas, nem Amós, nem Daniel, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego, nem ninguém, mas a João, Deus rasgou o véu para João. Para um chamado não importa onde colocarem ele, não importa. É por isso que um chamado ele tem que caminhar na base da oração e da palavra. Eu vinha falando num carro, o rapaz que me trouxe até ali, eu vinha falando para ele, ele me perguntou: pastor Valdeclei, é pecado cortar cabelo? Pastor Valdeclei, é pecado pintar cabelo? É pecado andar de bermuda? É pecado isso? É pecado aquilo? Olha a resposta que eu dei para ele. Tu quer saber o que é pecado? Quer saber? Capítulo 5 e versículo 18 de Efésios: enchei-vos do Espírito. Sabe por que nós estamos tendo dificuldade com o pecado? É porque nós estamos vazios. É por isso que a irmã não consegue parar de ser sensual, porque está vazio, está vazia. É por isso que o irmão não consegue parar de olhar para as irmãs, as mulheres na rua, e não consegue parar de mudar a conduta, porque está vazio. Você quer saber o que é pecado? Se encha do Espírito Santo. É por isso que essa mocidade de hoje, eu espero que a vocês não, mas se for vocês, corre, em nome de Jesus, vai correr, taca nessa noite. É por isso que a mocidade tem dificuldade de se santificar. Hoje nós temos uma visão de mocidade carnal, mas vocês não.
Por quê? Porque vocês estão sendo convidados para se encherem do Espírito Santo. E eu abro um parênteses aqui, eu abro aqui. E nós seremos julgados pela oportunidade que Deus nos deu. Números capítulo 11, versículo 17. O povo está preocupado, como que nós vamos dirigir esse povo nesse deserto? E aí, Senhor, manda o teu Espírito. Deus chega com Moisés e fala: não, eu vou tirar do Espírito que é em ti e vou repartir com eles. É sobre medida, é sobre gota. Não é qualquer um. Sai Elias, vem Eliseu. Não é qualquer um, tá? Sob medida. Só que Joel capítulo 2 e versículo 28, há de ser que chegará um tempo. Aí ele faz a colocação de figuras: velhos, jovens, e vai fazendo. Até os escravos que eram isolados, tá? O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. Não tem genealogia. Por quê? Porque os romanos não vão querer saber da genealogia de um servo. Servo. Eu derramarei sobre todos, o meu Espírito. Quando a Bíblia abre Atos capítulo 1, que os discípulos estão lá, próximo do monte, para despedir de Jesus, Jesus ressurreto, Jesus que havia ressuscitado dentre os mortos, e eles estão ali recebendo as últimas instruções, e eles estão com a mesma ótica de qualquer judeu do passado, porque o judeu carregava na mente que a nação israelita, todos aqueles que aprisionavam Israel eram subjugados. O Egito aprisionou, foi subjugado. Babilônia aprisionou, foi subjugada. Moabe trabalhou contra Israel, foi subjugada. A Síria foi subjugada. E eles tinham na cabeça, e eles perguntaram: quando que tu vais mudar esse jugo que está sobre nós? Os romanos estão nos atormentando. Aí Jesus dá a resposta mais poderosa que a igreja precisava ouvir: vão para Jerusalém e sejam cheios do Espírito Santo. Capítulo de número 14 de João: eu vou, mas não vos deixarei sozinho, enviarei o Consolador. Se Moisés, se Elias, se Eliseu, se Daniel, ou qualquer um dos profetas, juízes, reis, tivesse a oportunidade que eu e você temos. Que oportunidade? Essa essência. O Espírito Santo pode estar ali, o Espírito Santo pode estar ali, o Espírito Santo pode estar aqui, o Espírito Santo pode vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Todos podem ser cheios, todos podem receber, todos podem ser encarregados. E aí eu pergunto, porque eu abri um parêntese. Aí eu pergunto: e por que você não é cheio do Espírito Santo, se ele já foi derramado? A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17: nós somos o templo do Espírito Santo, e ele habita. A palavra habitou é esqueno no grego. Sabe o que significa esqueno? Deus descendo. Emanuel, capítulo 7, versículo 14 de Isaías: e o Senhor dará um sinal, a virgem conceberá o Emanuel, o Deus na terra. João capítulo 1, o Verbo que se fez carne. Então ele está aqui, ele habita aqui. E por que você está vazio? Eis, por quê? Porque levante a tua mão, receba o Espírito Santo na tua vida. Receba o Espírito Santo na tua vida. Receba, é um parêntese, receba. Só para voltarmos para o texto. Capítulo 19 e versículo 1 e 2 de Praxis de Atos. Paulo chega na igreja. Paulo chega em Éfeso. Os discípulos de Apolo e de João. Apolo é um grande pregador eloquente. João é aquele que Jesus falou que não há um homem como ele. Mas só que Paulo pergunta para os discípulos desses homens, e Paulo pergunta para eles assim: vocês já receberam o Espírito Santo? Sabe o que foi que eles falaram, minha irmã? Sabe o que foi que eles falaram, mocidade? Sabe o que foi que eles falaram? Eles deram a pior resposta de uma igreja que tem o Espírito Santo. Se lá em Atos capítulo 2 o Espírito havia se derramado,
Agora eles dão uma resposta terrível. Sabe o que é que eles dizem? Nós nunca nem ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Pastor, mas eu nunca disse. Mas a tua conduta fala tudo. Parece que você anda como se o Espírito Santo não existisse. Você parece que está como Ananias e Safira no capítulo 5 de Atos, querendo enganar o Espírito Santo. Que nessa noite você possa se converter ao Espírito Santo. Não existe desculpa, não existe. Mas pastor, eu sou falho. Então vai orar, vai falar. Deus, o Espírito Santo é um ser pessoal. Ele conversa, você pode conversar. Sabe qual é o teu problema? O meu problema é que nós tratamos Deus. Eu trato Deus como minha esposa. Você trata Deus como teu esposo. Parece que não vê nada. Meu amigo, Deus tem 7 olhos de fogo. Ele conhece você por dentro e por fora. Abre o teu coração e bota tudo para fora. Bota tudo para fora, rapaz. Chega com ele e diz: Deus, eu não aguento, eu peco aqui. Apresenta para Deus: Deus, eu peco aqui, Deus. Esse pecado aqui, ele faz parte sempre da minha vida. Mas eu não quero, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ele vai te ajudar, você vai ser liberto. E hoje eu determino no nome de Jesus, o Espírito Santo vai te ajudar. Você não pode ser levantado com essas mazelas. Você não pode ir para o campo missionário com essas mazelas. Deus precisa te libertar. Raixou, que arabagas. Ite que arabaxarabaçu. Ai que arabaxá. Tem que E Deus vai fazer isso na tua vida. Você não pode sair daqui pregando o evangelho de qualquer maneira, meu irmão. Não pode, porque existe um acusador. Capítulo 12 de Apocalipse. Ele foi derrubado aqui e ele nos acusa de dia e de noite. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite? Levante sua mão direita para o céu. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se você crê que Ele está aqui, em um minuto, comece a adorar o Espírito Santo agora. Comece a falar alguma coisa bonita para Ele agora. Comece. Lembre-te de uma coisa, lembra que Ele não recebe adoração da boca. Ele recebe do que vem do coração. Lembra que Ele não recebe a tua conjectura. Ele não recebe a tua mímica. Ele recebe a tua alma, gemendo, 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 gemendo. Então comece a adorar o Espírito Santo agora. Comece a adorar a Deus. É Ele que vai ajudar você a seguir nessa chamada. É Ele que vai ajudar você a ir, a você caminhar. É Ele que vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. É Ele que vai estender a mão e vai te socorrer. É Ele que vai estender a mão e vai derramar poder sobre a tua vida. Vai adorando, vai adorando, vai adorando. É o teu momento agora. É o teu momento. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. É o teu momento, é o teu momento. Adora, 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 adora. Oh, aleluia. Oh, glórias ao Senhor. Eu nunca vi você, minha querida. Eu nunca lhe vi. Não lhe conheço. Não estou falando isso para te escandalizar. Mas só que o peso da chamada na tua vida é um peso que exige mais oração. E Deus te convida para descer. E você não pode oferecer a Deus sacrifício que não te custe nada. Porque a chamada de Deus na tua vida requer que você se coloque na posição, mas não é que você não esteja, mas Deus está cobrando que você desça, 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 porque Deus vai te levar aonde nem tu podes imaginar e aonde nem os teus pés nunca pisou. Levante a sua mão no nome de Jesus Cristo. Você precisa ser um homem de oração. Você precisa ser uma mulher de oração. Para quê, pastor? 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque lhes parece loucura. Para você compreender o que é providência,
para você compreender o que é socorro bem presente na hora da angústia, para você compreender o que é trabalhar de Deus na hora da prova, o que é trabalhar de Deus na hora da dificuldade. Você tem que ser espiritual, para que você compreenda a presença de Deus na tua vida, compreenda o trabalhar de Deus na tua vida, compreenda que Deus está trabalhando. Oh, aleluia! Oh, meu Deus, misericórdia. Antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus vai levantar alguém. Todas as vezes que Deus quer reagir, todas as vezes que Deus reage, o diabo percebe. Quando Deus ia levantar Moisés, o diabo percebeu e começou a matar criança. Quando Deus ia levantar Jesus, o diabo percebeu e começou a matar criança. Satanás sabe que o arrebatamento vai acontecer. E sabe o que ele está fazendo aqui no Ocidente? Ele está derramando uma frieza espiritual. Avivamento coisa nenhuma, querido. Avivamento coisa nenhuma. Avivamento muda a lei de um país. Avivamento muda a conduta de um crente. Avivamento derrama poder. Lucas capítulo 12 versículo 49. Eu vim lançar fogo na terra, e que mais eu quero é que já estás aceso. Jesus veio lançar fogo. Avivamento, Deus muda a tua conduta. Que avivamento é esse? Que o cabra aceita Jesus e só muda de religião, mas não muda de conduta. Vai lá para Atos capítulo 19. Paulo está entrando em Éfeso. Sabe o que acontece? As pessoas começam a se converter. Livro de mágica em praça pública. Sabe o que é avivamento? Quando você confessa Cristo diante de qualquer pessoa, publicamente. Quando você crê no Evangelho, quando você crê em Jesus Cristo, quando você tem essa prática, isso é avivamento. Oh, aleluia! E antes que a lâmpada de Deus se apague, Deus vai te levantar. Que peso tem Samuel com Apocalipse capítulo 1? Eu vou te falar. João está lá na ilha de Patmos. João está lá na ilha de Patmos. Ele está lá na época de Domiciano. E Deus rasga o céu. João tem a visão de Cristo. E ele vê Jesus com os olhos de fogo. Ele vê Jesus como o rosto como o sol do meio-dia. Ele vê Jesus com a boca aberta e uma espada saindo da sua boca. Ele vê Jesus com os pés como de latão reluzente. Ele vê Jesus com os cabelos brancos, com as roupas brancas. E quando Jesus abre a boca para falar, Jesus está num ambiente, ou seja, João está num ambiente sobrenatural. João está num ambiente em que ele desconhecia todas aquelas figuras. O irmão falou aqui de 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9. Coisas que olhos não viu e jamais desceu ao coração do homem. Isto propriamente dito não é de Coríntios, porque isso está escrito lá em Isaías. Paulo pegou uma ponte de revelação. Então coisas que olhos não viram, ouvido não ouviu e jamais desceu ao coração do homem. João está agora numa esfera sobrenatural. João não compreende. É necessário que o Espírito venha. É como na época de Moisés. Moisés sobe no monte, ele tem a visão da glória, mas ele não consegue externar. É preciso que o Espírito Santo venha sobre Bezaleel, para que Bezaleel compreenda as coisas de Deus. Você só vai entender se você for cheio do Espírito Santo. Você só vai compreender se Deus estiver na tua vida. João está lá em cima, e agora João vai falar assim. E ele abriu a boca, e o som que sai da sua boca é um som como de muitas águas. João não compreendia. Capítulo 4, eu vejo como que um mar de vidro. João está vendo figuras desconhecidas da terra. João está tendo visão de figura que isso não entrava na cabeça dele. Ele estava vendo Jesus de pé, com a boca aberta e a espada saindo da boca dele. E quando João tem essa visão da glória de Cristo, ele cai como morto. E quando João cai como morto, Jesus vai até ele. E Jesus diz para ele: não temas, eu sou contigo. Fazendo uma dissertação exegética, João morre ali, porque não tem quem veja a glória de Deus que não morra. Mas Jesus vai lá e levanta ele. Porque para você receber a revelação, quando Ele quer dar, Ele te capacita para receber. Ele te prepara. Ele te capacita.
Levanta, João. Aí João levanta. Aí João vai ver, sabe o que? João vai ver ele com a mão direita e 7 estrelas na mão dele. Aí depois ele vai ver ao redor, ele vai ver 7 candelabros, 7 castiçal. Aí Jesus já fala claramente, essas estrelas são os 7 pastores. Porque a figura geográfica ali é a Ásia Menor. E aquela figura geográfica da Ásia Menor é a culminação da revelação do céu. Deus vai trazer uma revelação poderosa para João. A revelação que Deus vai trazer para João, rapaz, é a revelação culminante para os dias do arrebatamento da igreja. Porque agora João está vendo 7 pastores, 7 castiçal. Deixa eu falar para vocês, antes que a luz do Senhor, ou a lâmpada de Deus se apagasse, antes que o candelabro parasse de funcionar, Deus levantou Samuel. Aonde que Jesus está? Está ali, ao redor dele, 7 castiçal. O castiçal era feito de uma única pedra de ouro batido, uma peça de ouro batido. Fazia uma arte central e dela as 3 hastes, da direita e da esquerda. E a arte central recebia o azeite que ia abastecer todas as 7 pontas. E o sacerdote era encarregado de abastecer aquele castiçal e não deixar se apagar. Mas ele estava numa decadência. Ele está numa decadência. E Deus, ele trabalha de forma, é a visão teocrática. Deus trabalha através da nação. Nós estamos aqui preocupados com a igreja brasileira. Existem muitos pastores mercenários, pastores charlatão, garotos que vêm aqui só prega se você pagar um cachê para ele, cantores que só prega se você pagar 16 mil. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus está levantando Amós no meio das vacas, no meio dos bois. Amós vai aparecer no cenário e vai dizer: eu não sou profeta e nem filho de profeta, mas o Senhor me tirou do meio dos bois para profetizar. Vai começar a acontecer. Vai começar a acontecer. Te prepara, diga para o teu irmão, te prepara. Diga, te prepara. Deus vai te levantar. Recebe. Eu estou sentindo. Eita, Deus está trabalhando. Nós vivemos o período mais importante da história da humanidade. E nós estamos acuados, pastor Wesley, porque há uma necessidade diante dos nossos olhos. A necessidade é muito grande. As almas estão descendo porque os pastores não têm coragem. Os pastores nós não temos coragem de assumir a nossa chamada. Pastor, que chamada? João capítulo 15, versículo 16. Eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vardes e deis fruto. Você, quando comparecer diante do tribunal do Bema, as tuas obras têm que ter peso de tribunal. Púlpito somente não tem peso de tribunal. Avião não tem peso de tribunal. Hotel não tem peso de tribunal. O recado está dado a Davi: eu não oferecerei a Deus coisa alguma que não me custe alguma coisa, que não me custe nada. Comece a oferecer a Deus sacrifício de evangelismo, mas evangelismo que tenha peso de tribunal. É terrível. João está lá tendo a visão. A revelação que vai se desenrolar daqui por diante, ela vai começar a me confrontar e te confrontar. Porque João está lá vendo Jesus no meio dos castiçal. E ele vai dizer que esses castiçal são quem? A igreja. E ele vai apontar 7 igrejas. Vamos lá, levante a mão. A primeira igreja, Éfeso. A segunda igreja, Esmirna. A terceira igreja, Pérgamo. A quarta igreja, Tiatira.
A quinta igreja, Sardes. A sexta igreja, Filadélfia. A sétima igreja, Laodiceia. 7 igrejas. A primeira igreja, a igreja desejável, porque Éfeso significava desejável. Éfeso, ela recebeu um ultimato do Senhor. Deus falou com ela: tu és desejável. Então lembra aonde foi que tu caiu. Lembra, meu irmão, lembra. Lembra-te de uma coisa. Eu quero te dizer aqui agora por revelação: o tempo não apaga pecado. O que apaga pecado é arrependimento. É uma geração que peca e acha que passou o mês, Deus já esqueceu. Não, pecado é para ser confessado. Nós estamos cercados. Filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tem um advogado. João capítulo de número 1 e versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí nós estamos cercados. Lá em 1 João, não pequeis, nós estamos cercados. O acusador te aponta. Mas lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que ninguém pode acusar um eleito de Deus, se Deus o justifica. Ninguém tentará acusação contra o eleito de Deus, mas você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender. É a igreja desejável. Mas Jesus dá uma oportunidade para ela. Lembra-te aonde você caiu. Que igreja é essa, pastor? Essa igreja recebe uma infusão do Espírito Santo que você não imagina, irmão. Capítulo 6 do livro de Éfeso, você vai encontrar no versículo 10 em diante. Você vai encontrar a revelação poderosa de principados e potestades, organizações no mundo e na hierarquia satânica. E Deus vai dizer: olha, eu tenho capacete para vocês, eu tenho sandália, eu tenho couraça, eu tenho espada, eu tenho escudo, que vocês vão usar tudo isso para apagar os dardos inflamáveis do maligno. Eu entendo, querido, que a igreja de Éfeso é uma igreja lá no capítulo 19, versículo 1 e 2 do livro de Atos. Sabe o que acontece? Ela não conhecia o Espírito Santo, mas depois que ela passou a conhecer o Espírito Santo, a igreja foi sacudida, meu querido. Foi sacudida. Sabe quem foi pastor lá? Paulo. Paulo. Olha quem foi pastor lá: João, Timóteo e ninguém menos do que Policarpo. Policarpo morreu no ano 162, na época do governador Marcos Aurélio, um velhinho de 86 anos de idade. O Marco Aurélio mandou dizer para ele: nega Jesus, rapaz, que nós vamos estar um lugar aqui. E Policarpo, até imagino, Policarpo foi lá e disse: não, rapaz, me amarra logo aqui nessa arte logo e toca fogo logo, porque eu quero ver a face do meu Deus, como que ela é de perto. Igreja desejável, mas um porém, é aqui que entra a revelação. É desejável. Todo mundo olha para Éfeso: rapaz, João era pastor lá, Paulo, maior bandeirante do cristianismo. Mas um porém, Deus, ele não se empolga com a imagem. Ele falou, foi para Samuel: eu não olho como tu vê, rapaz, mas eu olho o profundo do âmago. Sabe o que Deus ele fala? Jesus traz a realidade de Éfeso. E Jesus não é de passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus fala: olha, se tu não te arrependeres, eu vou arrancar o teu castiçal de ti. Você sabe o significado de um castiçal arrancado? Eu acredito que Deus usa a figura do castiçal ali no Apocalipse só para figurar a igreja. E de lá nunca mais isso foi necessário assim com tanta evidência. Porque o castiçal ele traz ali só uma lapidada. Por quê? Porque era uma peça que ela deveria estar acesa. E o sacerdote era encarregado de estar acendendo ela todo o tempo. E o Senhor está falando que os pastores não estão mais fazendo isso. Os pastores não estão mais abastecendo os castiçal. Por eles não abastecerem os castiçal, Éfeso está correndo risco. E o Senhor fala: se tu não te arrepender, eu vou arrancar de você. E ela não. E aconteceu. Aí Deus reage. Por quê? Porque Deus vê a realidade. É desejável, é maravilhosa. E Deus fala: eu vou reagir. Aí Deus levanta quem? Esmirna. Sabe o que significa a palavra Esmirna? A palavra Esmirna significa sacrifício.
É a igreja martirizada. É a igreja dos mártires. Você já leu a história do ano 67, ano 81, ano 108, ano 169, 62, 169, até Diocleciano, ano 303, quando a igreja é massacrada. Deus levanta a igreja de Esmirna, uma igreja massacrada. Deus reagiu. Esmirna, sacrifício. Mas mesmo assim Esmirna caiu. E Deus fala para Esmirna: Esmirna, levanta-te, te coloca de pé, porque Deus não é aquele que te aponta para te destruir. Deus é aquele que aponta o teu pecado, mas Ele quer que você tome uma decisão para que Ele derrame a sua glória. Você já ouviu falar da palavra kainós e da palavra neos? Kainós e neos. Kainós e neos são palavras de renovação no original grego. Kainós é uma renovação aonde já foi renovado. Ou seja, Deus já renovou aqui, mas se deteriorou, Deus renova de novo. E neos é uma renovação aonde nunca foi renovado. Deus derrama uma unção aonde nunca derramou uma unção. E eu creio que Deus vai derramar unção onde nunca foi derramado aqui nessa noite. Você que nunca teve uma unção para ter experiência de visão com Deus, experiência de ouvir a voz de Deus, experiência de sentir o coração a chacoalhar aqui dentro, e a unção vir sobre o teu corpo, tu vai começar a sentir isso depois de hoje. Mas só que a igreja de Esmirna, ela não entendeu o recado. Esmirna significa sacrifício. Aí Deus reage com quem? Deus reage com Pérgamo. O que é que significa Pérgamo? Uma paulada, irmão. Uma paulada, porque Pérgamo é levantada agora. Ela se levanta para substituir Esmirna. Só que Pérgamo significa casamento, comunhão com o mundo. E é o que está acontecendo com a igreja de hoje. Porque são 7 igrejas, 7 essências das igrejas no mundo hoje. Comportamento. É Éfeso, que sabe que perdeu porque caiu, mas não se arrependeu. É Esmirna, que sabe que Deus deu uma oportunidade, mas não abraçou. É Pérgamo, que sabe que para caminhar com Cristo, João diz: não sedes amigo do mundo, porque quem é amigo do mundo não é amigo de Deus. Capítulo 3 e versículo 3 de Amós: não poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo. A igreja de Pérgamo é comunhão, é casamento. Eu quero dizer para vocês aqui, mocidade, não se pode casar com o mundo. Não se tem amizade com o mundo. Minhas jovens, não se casa com ímpio. Minhas jovens se casam com crente. Meus jovens se casam com crente. Ovelha não se casa com lobo. Ovelha não se casa com leão. O único leão que a ovelha vai casar é com o da tribo de Judá. Não tem como, irmão, você está aqui cantando e ser viciado em novela. Não tem como. Você está aqui louvando, mas você não pode ver uma estilista americana e quer copiar a roupa, quer pintar o cabelo do jeito que não tem como. Você tem que ser persuadida e persuadido pelo Espírito Santo. Você tem que ser persuadido e lembrar que esse teu corpo, sim, é carne, mas é o templo do Espírito Santo. A reação do nosso corpo é a reação do que está dentro de nós. Casamento com o mundo. Estou dando trabalho para o rapaz aqui. Depois vem a igreja de quê? Hein? Pérgamo, Tiatira. O que é que significa Tiatira, pastor Valdiclei? Meu Deus. O que é que significa? Perfume. Eu vou já terminar, perfume. E eu pergunto para vocês aqui nessa noite, para todos nós, eu estou no meio. Que perfume você tem deixado no bairro em que você mora? Para você ser eficiente na chamada, para que ninguém aponte para você,
Você tem que verificar que tipo de perfume que você tem deixado no teu colégio. Que tipo de perfume tu tem deixado lá na vila da tua casa. Que tipo de perfume tu tem deixado no Facebook? Porque aqui você está bonitinho, mas no Facebook você está despida, você está despido. No Facebook tu quer mostrar bíceps, tu quer mostrar tríceps. No Facebook tu é uma outra pessoa, parece outra pessoa do que esta que está aqui. A Bíblia fala que o Espírito, ele sente ciúme, é um ser pessoal. Ele olha para você, ele sente assim: não, não faz isso, não faz isso, é uma beta em ti, é uma beta em ti. Não faz isso, ele sente ciúme. Eu, quando eu leio o livro de Jeremias, eu fico doido, irmão, que quando Jeremias apresenta a Deus com a noiva Israel, com a Israel, sabe como é que ele fala com Israel? Como se Israel fosse uma noiva. E ele chora, irmão. Deus, ele chora no livro de Jeremias. É como se Deus estivesse chorando. Ele diz: não, tu andas comigo de mãos dadas de dia, mas à noite deita com Baal. Mas mesmo assim, volta-te para mim. Volta-te para mim. Então Deus é Deus de oportunidade. Então a igreja de Tiatira, ela fala sobre um perfume. Que tipo de perfume, meu irmão, você tem deixado por aí? Mas pastor, o fogo não está pegando sim. É você que não entende. Porque você não é um verificador exegeta. Porque se você fosse um verificador exegeta, você saberia que o Espírito Santo não só se move quando você está fazendo assim, mas quando a palavra, capítulo 4, versículo de número 12 do livro de Hebreus, ela vai cortando para lá e para cá. Quando a palavra está em evidência, isso é sinal de avivamento. Depois nós temos a igreja de quem? Sardes. Sabe o que é que significa Sardes? Isso me alegra. Os remanescentes. Pastor, Deus falou algo para Elias que ele repete aqui nessa noite. Deus nunca ficou sem ninguém. Elias, eu ainda tenho 7.000 lá que não dobraram os joelhos. Você sabia que tem gente escondida, irmão? Hoje eu estava lendo o capítulo 36 de Jeremias, que quando o rei queria matar Jeremias, Deus escondeu Jeremias. Aí eu preguei o Salmo 91, que fala sobre a sombra do onipotente. Sabe qual foi o cerne da pregação hoje? Deus acha o que Ele quer, porque o capítulo 23 versículo 24, Deus, Ele fala o seguinte: pode alguém se esconder de mim a modo que eu não vejo? Hebreus capítulo 4 versículo 13, de certo que todas as criaturas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós devemos tratar. Daniel capítulo 2 e versículo 22, Deus revela o profundo e o escondido. Esse foi o cerne. E para incrementar, eu falei: Deus acha o que Ele quer, mas ninguém acha quando Deus esconde. Deus acha o que Ele quer, mas acha quando Ele esconde. Deus escondeu Jeremias, meu irmão, que andaram atrás, andaram. Se esconda nesta noite debaixo da sombra do Onipotente. Porque a igreja não pode caminhar sem estar escondida em Deus. Porque existem demônios. A Bíblia fala em 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, que o diabo anda ao derredor. Existem demônios que foram derrubados aqui, e existe uma batalha. O Senhor falou que as portas do inferno não prevaleceriam, mas o diabo está trabalhando. A Bíblia própria fala em 1 Timóteo capítulo 4, que o diabo vai trabalhar em cima do púlpito. As pessoas, elas dariam ouvido à doutrina de demônios, a palavreado de Satanás. Satanás iria pegar a Bíblia. As pessoas não suportariam a sã doutrina, a pregação da palavra de Deus. Sábado agora eu fui pregar numa festa. Quando cantaram, mas cantaram, só uma banda teve quase 1 hora de música. Cantaram, depois veio outro. Passaram para mim, era 10 horas da noite. Eu peguei o microfone e falei assim: cantaram à vontade, pular à vontade. Bom seria se eu tivesse essa oportunidade de pregar à vontade, mas querendo ou não, entreguei o microfone quase meia-noite. Falei: bom seria se eu pudesse também pregar à vontade. Quando eu peguei o microfone para pregar, sabe o que foi que aconteceu? Os levitas começaram a sair. Aí rolou, meu irmão. Volta!
Esse ministério levita já passou, meu irmão. Tu não é levita coisa nenhuma. João capítulo 4, tu és adorador. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meu querido, deixa eu falar algo aqui, eu vou terminar, fique tranquilo. Ainda tem mais meia hora ainda, rapidamente, eu vou passar já. Então a igreja de Sardes é a igreja dos remanescentes. Deus tem seus servos escondidos, que nesses dias que são prelúdios do arrebatamento, Deus vai começar a levantar os seus profetas. Ainda que o ministério profeta já, mas nós usamos aqui por questão somente de cultura mesmo, falar tal, mas Deus vai levantar os seus vasos. Deus vai levantar os seus escolhidos, os seus chamados nesses últimos dias. Deus vai levantar aqueles que Ele reservou para levarem a palavra como martelo que esmiuça a penha. Então os remanescentes estão por aí. Depois dos remanescentes nós encontramos quem? Nós encontramos Filadélfia. Sabe o que significa Filadélfia? Amor fraternal. Estamos aqui à noite no culto. Os irmãos estão aqui, que é uma maravilha. Só cromo alemão no pé. Coisa de Deus. As irmãs estão aí, é festa. Mas nós estamos, parece, porcos espinhos em noite de inverno. Nós não nos abraçamos, porque se nós nos abraçarmos, nós nos ferimos. Amor fraternal. Mateus capítulo 24 e versículo 12. Nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. Você não tem mais capacidade de perdoar, e tem coragem de cantar, de louvar, e não entende que a Bíblia diz que quando você tiver algum problema, você tem que ir diante do altar, deixar o que você tenha, ir lá com aquele teu irmão e perdoar ele. Amor fraternal. Eu te amo sem você me dar nada em troca. E sabe por que nós não nos amamos mais da maneira que deveríamos nos amar? É porque o Espírito Santo está em extinção praticamente. Porque quem me faz eu te amar é o Espírito Santo. A igreja andava em amor. Se você ler a Bíblia nos primeiros capítulos de Atos, ele se preocupava. Você não tem se preocupado com teu irmão. Você tem o teu churrasco todo domingo. Às vezes você até sabe que aquele irmão não tem, e você não tem se preocupado. Que evangelho é esse? Que crente é esse? Você sabe que você tem, mas você sabe que tem alguém que não tem, e você fica indiferente. Amor fraternal. Eu creio que Deus vai restaurar isso. Deus vai restaurar. Deus vai restaurar. Eu vou te amar, tu vai me amar, nós vamos nos amar. A igreja vai se amar, se amar, se amar. Your grace, all my heart's desire is to sing your... Precisamos de amar uns aos outros. Aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso, e a verdade do evangelho não está nele. Eu vou já terminar, irmão. É porque palavra nesses últimos dias nós temos uma visão cultural de pregação hoje tão esquisita. Se você for para qualquer vigília, o pregador tem que esquentar a chaleira. Ninguém mais ouve evangelho como na época de Evan Robert, que sentava para cantar os hinos e ficava ouvindo palavra a madrugada inteira. Não. Sabe por quê? Porque nós estamos enjoados de só ouvir, nós queremos pular. Mas coma se você quiser, e se você não quiser, coma também. Coma se você quiser, e se você não quiser, coma também. A última igreja, a igreja de Laodiceia, e é essa igreja a revelação da nossa noite. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia. A palavra lau significa julgamento. Diceia significa o quê? Povo. No ano de 250, 253, um tal de Epifânio invadiu a cidade de Dióspolis, porque não era Laodiceia, era Dióspolis. Invadiu a cidade de Dióspolis e tomou Dióspolis.
E o nome da mulher desse Epifânio era Laodice. E para homenagear ela, tirou o nome de Dióspolis e colocou Laodiceia. Sabe o que significa Dióspolis? Cidade de Deus. E sabe o que significa Laodiceia? O povo que julga. Antigamente era, assim diz o Senhor. E hoje não. Hoje tem que ir com o povo. Se não ir com o povo, não dá. Se não ir conforme anda o barulho do povo, não dá. Tem que ser como o povo quer. É o povo que manda, é o povo que julga, é o povo que dá ordem, é o povo que opina. Mas aqui não, querido. Aqui é cidade de Deus. É assim diz o Senhor. Era uma vila, não era uma metrópole. 6 estradas passavam por Dióspolis. Todo mundo olhava a beleza de Dióspolis, todo mundo olhava, mas só que ela se transforma numa metrópole chamada Laodiceia. Ela foi estruturada, o seu lugar lá, sabe onde ficava? No Vale do Lico, ficava no centro, ó. Laodiceia ficava no centro, lá no Vale do Lico. Do outro lado, 10 quilômetros ficava Colossos, a 16 quilômetros ficava Hierapolis. Laodiceia era mais rica. As suas regiões tinha muita mina de ouro. Quando Epifânio estruturou, ela se tornou num castelo de milionário. A lã negra, roupa, era em Laodiceia. As madames de Roma vinham comprar roupas em Laodiceia. O pó frígio, já ouviram falar do pó frígio? O melhor colírio que tinha naquela região era em Laodiceia. A melhor roupa, o melhor colírio, ouro, o melhor banco. Os milionários de Roma depositavam seus valores lá em Laodiceia. Laodiceia, no ano de 60 depois de Cristo, sofreu um terremoto. Todas as cidades se arrebentaram. Dióspolis, Hierapolis, Colossos, todas elas se arrebentaram, quebraram. Os comandados de Roma, os enviados de Roma foram lá em Laodiceia levar ajuda para levantar a cidade. Sabe o que eles fizeram? Vocês querem nos afrontar? Leve essa ajuda para outros povos, porque nós não precisamos. E eles mesmos construíram a cidade. Eles eram potentes, irmão, construíram. Eles eram ricos. O melhor colírio era em Laodiceia. A melhor roupa, a lã fina, a lã negra era em Laodiceia. Laodiceia era a metrópole, era o poder financeiro, era o poder aquisitivo, era o poder. Mas quando Jesus se manifesta para Laodiceia, sabe o que ele fala? Tu és pobre, miserável e nu. Eu tenho colírio para te oferecer, eu tenho roupa para te vestir. Compra ouro de mim, porque eu tenho ouro refinado no fogo. Sabe o que Jesus mostra para Laodiceia? A realidade espiritual. E Deus está falando nessa noite da tua realidade espiritual. Deus está pegando a tua realidade. Você mostra ser uma coisa, mas você não é esta na realidade espiritual. Mas Deus quer te levantar nessa noite. Deus quer te levantar. Deus está te preparando para uma grande obra. E antes que a lâmpada de Deus se apague, Laodiceia foi a pior. Laodiceia foi a pior. Deixa eu pegar aqui para terminar o que Deus está mandando eu falar aqui. Capítulo de número 2 e versículo 7 do livro de Apocalipse. Deus vai manifestar suas bênçãos sobre as igrejas, pastor Wesley. E ele diz para a igreja de Éfeso: come da comida que eu tenho na árvore da vida para ti. Eu te darei do fruto da árvore da vida. Para a igreja de Esmirna, capítulo 2 e versículo 10: te darei do fruto da árvore da vida e colocarei o teu nome no livro da vida. Capítulo 2 e versículo 17 do livro de Apocalipse, ele vai falar para Pérgamo: te darei do maná escondido e uma pedra branca, se tu te arrependeres. Aí ele vai falar agora para Tiatira, capítulo de número 2, versículo 26, 27 e 28. Tiatira, te darei poder sobre as nações.
e te darei um novo nome, mas te arrepende. Olha só, ele vai manifestar a herança. Para a igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 7, ele diz: olha, eu tenho da árvore da vida para te comer. Para a igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 10, ele diz: eu tenho o livro da vida para ti. Capítulo 2, versículo 17, para a igreja de Pérgamo, ele diz: olha, eu tenho um maná escondido para ti. Para a igreja de Tiatira, capítulo 2 e versículo 26, ele diz: olha, eu te darei poder sobre as nações, mas te arrepende. Eu tenho tudo isso para te dar. No capítulo de número 3 e versículo 5 de Apocalipse, ele pega a igreja de Sardes e diz: olha, Sardes, eu vou te vestir com roupas brancas. Eu vou te vestir com roupas brancas, e eu vou confessar o teu nome diante do meu Deus, mas te arrepende. Te arrepende. Depois lá para a igreja de Filadélfia, capítulo de número 2 e versículo 17, ele diz assim: Filadélfia, se tu te arrependeres, eu te farei coluna no templo do meu Deus. Para cada uma Deus vai fazer uma promessa, pastor. Quando ele chega com a pior igreja, aqui eu entendo o favor imerecido. Aqui eu entendo que Deus me escolhe não porque eu mereço, mas pela infinita misericórdia dele. Aqui eu entendo que se eu estou aqui, é porque não sou melhor do que aquele que ficou lá. É porque a soberania, a misericórdia, o amor, a compaixão, a grandeza, a faculdade de escolha de Deus me escolheu para que eu estivesse aqui. Aí eu te pergunto, que tipo de promessa vocês dariam para Laodiceia? A pior igreja. Pior igreja, pastor? Porque de Laodiceia a lâmpada totalmente se apagou. A Laodiceia é a pior, irmão. Eu não contei detalhes de Colossos, de Hierapolis, que não dá tempo. Eu não falei da água que Laodiceia produzia, que era uma água salobra. Havia um monte de chafariz, mas só era para enfeite. As pessoas chegavam lá e eram enganadas por causa da água, porque eles não tinham água potável. Nós não estamos tendo água potável, está em extinção, mas Deus vai abrir essa cisterna.